Boa noite, pessoal. Hoje a gente está iniciando mais uma etapa do ciclo de seminários do PET Matemática da UFRN. Hoje, o petiano Paulo Roberto vai fazer a sua apresentação de iniciação científica, intitulada Solução do Problema da Basileia a partir das séries de Fourier. Pode iniciar, Paulo. Boa noite, pessoal. Feliz com todo mundo aqui, né? Também um pouquinho nervoso, é a primeira apresentação, mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer, em especial nesse trabalho, os professores Paulo Roberto e o professor Davi, eles que me orientaram, né, nesse estudo do problema da Basileia. Então, eu gostaria de agradecer a eles em especial. Também agradecer a todo mundo que pôde comparecer aqui. Então, vamos começar. Então, de maneira geral, a gente vai organizar o trabalho da seguinte forma. A gente vai fazer uma apresentação do problema, a gente vai falar de alguns conceitos fundamentais para a gente resolver o problema, alguns conceitos fundamentais de séries de Fourier, e a gente vai apresentar duas soluções. Uma solução é a solução particular do problema, e a outra é uma solução mais geral, tá certo? O problema que é para quando a gente estiver trabalhando com expoentes pares, tá certo? Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, é encontrar o valor para o qual a P-série ela converge. Ou seja, saber qual é o valor que dá quando a gente soma infinitos termos da forma 1 sobre n ao quadrado. Todos, né? 1 sobre 1 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 3 ao quadrado e assim por diante. Então, esse é o problema, achar para qual valor essas séries convergem. Esse problema ele foi proposto pelo Pietro Mengoli em 1644, tá certo? Então, ele propõe um problema. Durante algum tempo, matemáticos famosos tentaram resolver, mas sem sucesso. Eu trouxe aqui só dois exemplos, que é o Jacob Bernoulli e o Johann Bernoulli. Eles tentaram, mas não conseguiram. O Jacob Bernoulli, ele atacou o problema durante mais tempo. Só que aí, visto que não conseguia, ele passou o problema para o irmão dele, o Johann, e esse, assumindo a cadeira da faculdade, passou para o aluno dele, que esse a gente conhece, é o Leonhard Euler. Então, ele, em 1735, ele consegue resolver o problema utilizando séries de desenvolvimento de função por série de potência, centrados no zero, tá certo? Só que tem um problema que ele usa alguns argumentos, alguns truques, considerando como se o desenvolvimento da série de potência fosse um polinômio. Então, isso não foi bem aceito, por isso a prova dele ficou um pouquinho de lado. Mas algo curioso é que, embora ele tivesse usado um truque que não fosse aceito, o resultado da série que ele encontrou estava correto. Então, isso é algo bem curioso. Outra coisa curiosa é que a gente vai ver é que o valor de convergência daquela série que eu apresentei, ela envolve a constante π. Então, essa é alguma das curiosidades, alguma das coisas que é interessante no problema. Então, agora a gente vai começar a construir a solução do problema, e para isso a gente precisa de tratar de algumas coisas. Então, primeiro vamos definir o que é uma série trigonométrica, né? Uma série trigonométrica é uma série desse formato aqui, ou seja, A0 sobre 2, e um somatório de n, começando de 1 até o infinito, de AN, cosseno de n πx sobre L. Mais um somatório de n igual a 1 até infinito, de Bn, seno de n πx sobre L. Tá certo? Isso é uma série trigonométrica. Só para trazer como exemplo, a série 1 meio do somatório de cosseno de nx mais o somatório de seno de nx é trigonométrica, porque traz justamente aquele formato. Só que a gente está preocupado especificamente com as séries de Fourier. E para definir elas, a gente vai trazer justamente como achar os coeficientes associados a essa série. Então,
Por proposição, assim, quem já, o professor, ou alguns dos alunos aqui que já estudaram série de Fourier, podem estar estranhando porque a gente primeiro define algumas coisas, né? Periodicidade de função, ortogonalidade de função, essas coisas, da função seno e cosseno, até para facilitar as contas. Só que, pelo tempo aqui, a gente vai evitar muitas coisas, a gente vai passar por cima, porque não tem como falar de tudo. Então, a gente vai fazer direto algumas proposições já para chegar no resultado. Então, seja f de RR uma função periódica de período 2L, integrável e absolutamente integrável. Se f de x pode ser escrita como uma série trigonométrica no formato como aquele que a gente apresentou no slide anterior, e essa série ela converge uniformemente nesse intervalo que a gente determinou de menos L a L, então a gente pode calcular esses coeficientes aqui, A0, AN e BN, dessa forma. De que forma? O A0 ele vai ser calculado como 1 sobre L, da integral de menos L até L de f de x dx. E o AN vai ser 1 sobre L vezes a integral de f de x cosseno de k px sobre L dx de menos L até L. Aqui a gente deveria ter colocado N, mas eu estava fazendo algumas mudanças e eu esqueci de trocar, mas aqui é um N. Mas e o Bn, que vai ser calculado de 1 sobre L, da integral de menos L até L de f de x seno de kπx sobre L. Então, quando a gente tem todas essas condições, a gente vai denominar esse tipo de série, e será representada por f de x, a gente vai chamar elas de séries de Fourier. Tá certo? Pois bem, então um exemplo de uma série de Fourier. A gente pode calcular a série de Fourier associada à função f de x igual a x ao quadrado. Só que aí vocês podem extrair uma coisa. No slide anterior, na proposição, quando a gente aproveita para fazer uma definição, a função da série de Fourier, ela está definida em toda a reta real. E ela é periódica. Só que aqui a gente vai pegar uma função que ela não é periódica, que é a função f de x igual a x ao quadrado. E a gente vai se preocupar com ela somente nesse intervalo aqui de menos π a π. Tá certo? Isso acontece porque quando a gente está calculando lá os coeficientes de Fourier, a gente só está preocupado nesse intervalo. Então, vocês também podem notar, outra coisa que vocês podem notar é que o L aqui que a gente está tomando, a gente está tomando L igual a π, tá certo? Então, vamos lá. Agora, nesse momento, a gente vai simplesmente aplicar a forma de como calcular aqueles coeficientes. Então, para calcular o coeficiente A0, a gente não vai precisar nada mais do que saber calcular uma integral. Então, vai ficar o quê? 1 sobre π da integral de menos π a π de x ao quadrado dx. Isso vai obter aqui, a gente vai obter como resultado x ao cubo sobre 3, calculada no menos π e no π. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar esse resultado aqui, né? O π ao cubo sobre 3 e π ao cubo sobre 3, tudo isso multiplicado por 1 sobre π. Então, resolvendo isso aqui, vamos obter 2π ao quadrado sobre 3. Se a gente for calcular o coeficiente AN, da mesma forma, vai obter o quê? 1 sobre π menos π de x ao quadrado cosseno de nx. Então, vamos ter aqui. Primeira coisa que se fazer. A gente não sabe resolver essa integral, então a gente vai utilizar que é a integração por partes. Essa parte já é importante porque ela dá dica de como a gente vai resolver o problema posteriormente, o problema mais geral. Então, a gente vai primeiro utilizar a integração por partes, e o que a gente percebe aqui é que aparece um seno, e esse seno aqui calculado nos pontos π e menos π, como a gente está analisando aqui a função seno, esses valores vão ser zero. E como vai ser zero, isso aqui desaparece. E, novamente, a gente vai aplicar a integração por partes. E vamos obter o quê? O menos π, porque esse sinal a gente vai colocar aqui do lado de fora. E vamos obter 2x, que multiplica menos cosseno de nx, sobre n ao quadrado de menos π a π. E essa é a integral aqui. Essa daqui a gente já consegue resolver. Então, resolvendo aqui, calculando essa integral,
a gente já vai obter aqui 2 vezes seno de nx sobre n ao cubo de menos π a π. Só que aqui, novamente, vai dar zero porque é avaliada a função seno, nos pontos menos π e π. Então, fazendo essas contas aqui, considerando só apenas esse, que é o valor que vai dar diferente de zero, nós vamos obter o quê? Menos 4π vezes cosseno de nπ sobre n ao quadrado. O cosseno de nπ, avaliado nesse n, no π, o cosseno de nx avaliado no π, ele vai alternar o valor, ele vai ficar em menos 1 e 1. Isso tudo vai depender do valor n que a gente está considerando. Então, por isso que fica aqui menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado. Então, o coeficiente Bn. A gente vai pegar aqui 1 sobre π do menos π a π de x ao quadrado seno de nx. E aqui a gente já começa a usar alguns truques daqueles que eu falei lá no início, mas que a gente meio que pulou por questão do tempo. A função x ao quadrado ela é uma função par, mas a função seno de nx ela é uma função ímpar. Quando a gente faz o produto de uma função par pela uma função ímpar, o resultado é uma função ímpar. E lá a gente tem um resultado, lá no cálculo 1, a gente tem um resultado de que a integral de uma função ímpar avaliada no intervalo simétrico, ela vale zero. Então, por isso, o resultado aqui é zero. Então, já temos todos os valores, e agora, qual é a série de Fourier associada à função f de x? Vai ser a função s de x, que é igual a π ao quadrado de 3, mais o somatório de 4 menos 1 elevado a n, sobre n ao quadrado cosseno de nx. E agora a gente já tem a primeira série de Fourier da gente associada. Esse é um dos primeiros exemplos que num curso de cálculo da série de Fourier ou na própria análise. Então, só para a gente entender como é que funciona, aqui em preto a gente tem a função definida, que a gente a função f de x igual a x ao quadrado, e a gente só está definindo aqui em menos π até π, o domínio dela. E aqui em azul a gente tem a série de Fourier, só que a gente aqui fez uma limitação, a gente calculou só até o termo. E a gente já pode observar que essa série ela vai se aproximando da função. E aí a gente espera que ela se aproxime e ela se iguale nesse intervalo de menos π a π e ela fique periódica do domínio. O teorema que vai garantir isso é o teorema de Dirichlet, tá certo? Ele vai trazer as condições e vai dizer como a gente pode construir o gráfico dessa série, sem precisar necessariamente calcular cada ponto ou esboçar em um programa aquela série. A gente vai... Então, o que acontece? Nesse momento, a gente vai apresentar aqui o teorema de Dirichlet. A gente não vai fazer a prova desse teorema. Ele é um pouquinho mais entroncado, a gente deixa ele para um curso à parte. Então, seja f definido no intervalo de menos L a L, uma função limitada no intervalo aberto de menos L a L, e seccionalmente diferenciável. Basicamente, é uma função C1 por partes, tá certo, pessoal? Então, cada intervalo AB, que compreende um período, pode ser dividido em uma quantidade finita de intervalos. E a gente vai... como se fosse uma passão, só que a gente está dividindo fazendo essa passão justamente nos pontos de descontinuidade. Então, dentro desses intervalos, onde a função é contínua. Então, possui derivadas laterais e nos pontos de descontinuidade, os limites laterais são finitos, tá certo? Que são as descontinuidades de primeira espécie. Então, nessas condições, a série de Fourier, S de x associada a f, satisfaz as seguintes condições. É que a série é igual à função dentro dos intervalos de continuidade e ela converge para a média para a média dos limites laterais nos pontos de descontinuidade. Tá certo? Se a gente quisesse resumir o resultado final, é dizer que a série de Fourier ela converge para a média da função. Sempre. A média dos limites laterais em cada ponto. Tá certo? Isso vai ser importante. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a série de Fourier associada à função f de x igual a x, a gente vai ter o quê? Vai ter aqui, eu fiz os cálculos antes, tá certo? Então, vai ter s de x igual aqui ao somatório
de 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Quando a gente for plotar, a gente não tem tanta segurança de plotar o gráfico de uma função desse somatório, mas a gente sabe construir o gráfico dessa função f de x igual a x. E ela vai ser justamente isso. Ela vai coincidir com a função dentro do intervalo aberto de menos π a π, e ela vai se repetir durante todo o restante da reta, porque ela é uma função periódica. E aqui nesses pontinhos é justamente aquela questão de convergir para a média dos limites laterais. Tá certo? E agora? A gente quer obter o teorema, né? O resultado daquela série, daquela função. Então, pelo teorema 1, que é o critério de Dirichlet, temos que no intervalo de menos π a π, a série converge. E é contínua, e converge para a média dos limites laterais naqueles pontos de descontinuidade. Mas se vocês forem observar, se vocês lembram daquela figura, no primeiro exemplo que eu coloquei, o que ela aparece? A função seno é aquele sorriso lá, né? E nos pontos de descontinuidade, não existem, porque sempre a gente vai conseguir juntar, que é onde acaba no intervalo, que é o período, que determina o meu período, ela sempre vai juntar na outra. Ela cumpre todos aqueles critérios que a gente falou. Então, daí a ideia é encontrar uma função apropriada, cuja série de Fourier, em algum ponto, seja a série desejada. E o que é ser a série desejada? É que ela, quando a gente substitua algum ponto dentro daquela série, a gente obtenha a série, a P-série, que a gente definiu lá no início, para justamente resolver o problema. Então, para isso, consideramos consideramos a função f de x igual a x ao quadrado, que é limitada dentro desse intervalo de menos π a π e de classe C infinito, que é mais do que as exigências do problema. Então, portanto, a série de Fourier associada é convergente. Pelo exemplo 2, a série de Fourier associada à função é dada por isso daqui, π ao quadrado sobre 3 mais somatório de 4 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado vezes cosseno de nx. E a gente vai avaliar essa função justamente no ponto π. Então, S de π, pelo teorema de Dirichlet, esse valor é π ao quadrado, tá certo? Por outro lado, se a gente for calcular pela função, pela série, a gente vai obter que vai ser o quê? Π ao quadrado sobre 3, mais o somatório de 4 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, cosseno de nπ, certo? Só que cosseno de nπ é o quê? Menos 1 elevado a n. Quando a gente multiplicar o menos 1 elevado a n vezes o menos 1 elevado a n, isso vai elevar ao quadrado e vai ficar só um positivo. E o resultado final vai ser só o quê? Só esse somatório aqui. Então, o que isso implica? Só fazendo algumas mudanças, né? Manipulações, o que a gente vai obter? Que 2π ao quadrado sobre 3 é igual a 4 vezes o somatório de 1 sobre n ao quadrado. Só que esse daqui é justamente aquela série que a gente estava estudando, que a gente definiu lá no início. Então, só dividindo toda a equação pelo 4, a gente vai obter o quê? Que π ao quadrado sobre 6 é igual ao somatório de 1 sobre n ao quadrado, com n variando de 1 até o infinito. Então, aqui é um daqueles pontos que a gente falou, onde a gente está somando aqui os recíprocos dos quadrados perfeitos, de todos os números naturais, e está aparecendo dentro dessa soma esse valor de π, né? Que é algo interessante. E até surpreendente, né? Que a gente não espera à primeira vista, ao resolver o problema. Então, o primeiro objetivo do trabalho foi cumprido, que é resolver o problema particular. E agora a gente vai tentar generalizar um pouco o problema para funções onde esse P ele vai ser coeficientes pares. Então, dizemos que uma série numérica é uma P-série quando ela é da forma o quê? 1 sobre n elevado a P, onde P é um valor maior do que zero. Aí o exemplo aqui, que a gente conhece bastante, é a série harmônica, com P igual a 1. E a gente também tem essa série aqui, a série 1 sobre n elevado à raiz de 2. Ela também é uma série harmônica, ela também é uma P-série, com P igual a raiz de 2. Tá certo? São alguns exemplos de P-séries.
Uma P-série, ela é convergente. A gente sabe, conseguiu definir o que é uma P-série, e agora o objetivo da gente é saber quando, para quais valores de P, essas séries são convergentes, porque a gente não sabe. A gente sabe que a série que a gente acabou de encontrar, 1 sobre n ao quadrado, que é o problema original, ela é convergente, mas a gente não tem certeza sobre esses outros valores que a gente está procurando. Então, por isso, surge a necessidade desse resultado aqui. Então, uma P-série é convergente quando P é maior do que 1 e divergente quando P é menor do que ou igual a 1. A maioria de vocês já devem ter feito esse exercício num curso de cálculo, então eu vou passar de forma bem rápida sobre ele, tá certo? O que a gente vai utilizar aqui é o critério da integral de Cauchy. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente vai pegar aqui a função f de x igual a 1 sobre x elevado a p. Sabendo que as condições do critério dos critérios de Cauchy são satisfeitas, nós temos o quê? E quais são esses critérios, né? É simplesmente que a função seja não crescente e que nos pontos onde a gente substitua o x pelo n, ela coincida com o valor de an, tá certo? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui a definição do critério de Cauchy. A gente só manipulou para ficar desse jeito. E aqui a gente vai usar a definição, que é o limite de b tendendo a infinito da função x elevado a menos p, variando de 1 até b. Se a gente fizer essas contas, a gente vai obter o seguinte, que b elevado, o limite de b indo para infinito, né, de b elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, menos 1 sobre 1 menos p. Daqui a gente vai ter o quê? Que essa função, que esse valor, só vai ser convergente se esse valor aqui de b elevado a 1 menos p for finito. Isso só vai acontecer quando 1 menos p for menor que zero, e divergir quando 1 menos p for maior que zero. Tá certo? Então, para o primeiro caso, a integral converge quando p for maior do que 1. E ela vai divergir quando esse p for menor do que 1, e por definição de uma p-série, for maior do que zero. Para o caso em que P é igual a 1, a gente tem a série harmônica, e essa a gente já conhece que ela é divergente. Então, portanto, uma P-série é convergente quando P é maior do que 1 e divergente quando ela é menor ou igual que 1 e maior do que 0, tá certo? Então, agora a gente já sabe que todas as funções, todas as séries, todas as P-séries que têm um valor de P maior do que 1, ela converge. Tá certo? E aí, qual vai ser a saída da gente para resolver o problema mais geral? Vai ser pegar essa função aqui, f de x igual a x elevado a 2k, onde k é um número natural. Essa ideia não sai do nada. Quando a gente resolve o problema particular e começa a fazer perguntas se vale para o seguinte, a gente vai vendo o que funciona. Então, a ideia da gente é, será que funciona para todos? É o que a gente vai tentar fazer. Então, o exemplo aqui é determinar a série de Fourier associada a essa função, x elevado a 2k. Então, a gente vai denotar aqui o A0, o AK e o BK, que é para justamente identificar dentro daqueles coeficientes o grau também, o coeficiente K dessa função aqui, que é o mesmo valor que a gente está expressando aqui nessa função. Então, para o coeficiente A0, a gente tem uma função simples, né? A integral de menos π a π multiplicado por 1 sobre π de quem? De x elevado a 2k. Essa daqui a gente sabe resolver facilmente. E resolvendo aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente obtém o quê? 2 vezes π elevado a 2k sobre 2k mais 1. Se a gente for calcular o coeficiente bk, a gente tem 1 sobre π vezes a integral de menos π a π de x elevado a 2k seno de nx dx. E isso a gente também sabe que é igual a zero, porque o x elevado a 2k é uma função par e o seno de nx é uma função ímpar. O produto delas duas vai dar uma função ímpar. E, novamente, recorrendo àquele resultado, que a integral de uma função ímpar no intervalo simétrico vai dar zero. Então, por fim, só falta a gente encontrar o coeficiente AK. Esse daqui já não é tão simples de encontrar, e a gente vai precisar de alguns recursos a mais. Mas vamos continuar do mesmo jeito. Então, lá no início eu falei que um ponto importante é perceber aquela integração por partes.
Porque quando a gente faz essa integração por partes da função que a gente quer descobrir, para o coeficiente AK, a gente vai ter o quê? Faz a primeira integração por partes e vai obter o seno de nx. Só que avaliada nos pontos menos π e π. E nesses pontos a função é zero. E a gente obtém novamente uma função que a gente ainda não sabe resolver. Mas a gente pode novamente integrar por partes. E aí vamos obter o quê? O 2k vezes x elevado a 2k menos 1, vezes a função menos cosseno de nx sobre n ao quadrado, avaliado nos pontos de menos π a π. E aqui a gente tem o quê? A função x elevado a 2 vezes k menos 1 cosseno de nx. E se vocês perceberem, essa é justamente a função para encontrar o coeficiente de AK, a índice k menos 1. Tá certo? Isso já nos chama atenção. Então, o que é que nós vamos ter? A gente simplesmente, como n ao quadrado e esse valor aqui são constantes, a gente pode tirar para dar integral, ficando simplesmente com essa parte aqui. E essa parte aqui que ficou, que é a integral, ela é justamente o termo, o coeficiente a índice k menos 1. Então, resolvendo essas contas aqui, a gente obtém menos 4π π elevado a 2k menos 1, cosseno de nπ sobre n ao quadrado mais esse coeficiente aqui de cima, vezes esse termo. Quando a gente multiplicar, a gente só fez multiplicar pelo menos 1 sobre π. Só que como aqui está definido, se vocês perceberem, essa parte aqui é justamente a definição do A índice k menos 1. Então, a gente pode definir uma forma recursiva de resolver, de encontrar esse coeficiente. Então, como é que a gente vai definir essa forma? A gente vai definir o termo A1, que é o que sempre vai aparecer, que é o 4 vezes menos 1 elevado a n sobre n ao quadrado, que é lá da primeira função, que é a função de x ao quadrado, e o AK mais 1 é justamente esse termo aqui. A gente só substituiu essa integral pelo AK. Tá certo? Então, perceba que a recorrência é linear, e é da forma seguinte: a índice k mais 1 é igual a tk, isso daqui é uma função, e ela é justamente essas funções aqui, tá certo? É o que eu explicito aqui. Que o tk é igual a essa primeira função, e o g de k é igual a essa segunda função. Essa função aqui, essa recorrência não é uma recorrência tão simples do que aquelas que a gente estuda, né? Que é quando o primeiro ou o segundo coeficiente é constante. Então, a gente tem que adotar aqui um algoritmozinho. Quem tiver curiosidade pode encontrar lá no portal da matemática, tá certo? Como é que funciona esse algoritmo. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de forma mecânica. A gente vai definir a sequência H de K da seguinte forma: H de 1 a gente vai chamar de 1, e H de índice K mais 1 a gente vai chamar de T de K vezes H de K. H índice K. Então, resolvendo essa recorrência, a gente vai encontrar o quê? Que H de K é igual a T1, T de 1, vezes T de 2, vezes até T de K menos 1. Substituindo esses valores de T de K, que a gente sabe quais são, pelo slide anterior, a gente obtém isso. E agora é só resolver, né? Se vocês perceberem, aqui a gente tem um fatorial, faltando só os dois primeiros termos. Então, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por o produto desses dois termos, obtendo o seguinte: menos 1 elevado a k menos 1, vezes 2k fatorial sobre 2 vezes n elevado a 2 vezes k menos 1. E agora a gente vai dividir a nossa sequência original, a AK, pelo H de K, de H de índice K mais 1, tá certo? Fazendo essa divisão, a gente vai definir uma nova sequência, que é a sequência R de índice de K mais 1. E a gente vai definir ela de um jeito especial. A gente vai definir ela como sendo A índice K mais 1 sobre H de índice K mais 1. E vai formar dessa forma, onde o primeiro termo vai ser o A índice 1, que a gente também já sabe. Só que resolvendo essa recorrência, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar esse somatório aqui, A índice 1 mais G de 1 sobre H de 2 até G de K menos 1 sobre H de K.
Por fim, a gente encontrou o quê? O H de índice K e o R índice K. Só que a gente tinha definido o R índice K como sendo a razão desses dois, do A de A índice K e o H índice K. Então, a gente pode passar esse H de K multiplicando para cá, e como a gente sabe esses dois valores, a gente pode encontrar aqui facilmente o A de K, tá certo? Então, o A de K vai ser essa expressão aqui, tá certo? A índice 1 mais esse somatório de variando de 1 até K menos 1, de G de I sobre H de I mais 1, vezes o H de K. E agora, como a gente encontrou todos esses coeficientes, só o que nos resta é montar a série associada. E qual vai ser essa série? Vai ser a série A índice 0 mais esse somatório A índice K vezes o cosseno de X. Quando a gente fizer, substituindo essas coisas, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter aqui esses valores, a gente simplesmente trocou por aqueles valores que a gente já tinha definido antes, tá certo? Encontrado antes. E aqui a gente só fez separar esses dois somatórios, tá certo? Tinha aqui o A índice 1 mais esse outro somatório, a gente separou em dois somatórios infinitos. E aqui a gente já encontra a nossa série de Fourier, tá certo? Ela é um pouco estranha, mas a gente encontrou. E a gente tem cada definição, né? O A1, o G de K e o H de K, que são os que a gente já vinha trabalhando. E agora, o nosso objetivo é encontrar o quê? Determinar... Novamente a gente tem um problema que aparece, ele vai anular, ele vai zerar, ele vai desaparecer, justamente nos pontos onde a gente substitui o x pelo π. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, quando a gente substituir esse x pelo π, o que é que vai acontecer? O S de π, ele vai ser, por um lado, o π elevado a 2k, e por um outro lado, a gente pode calcular esse valor pela série, tá certo? Obtendo essa daqui. Que é simplesmente onde tem x, a gente substitui por π, tá certo? Simplesmente isso. A gente, nesse momento aqui, é simplesmente simplificações ou coisas desse tipo. Então, feito isso, vamos tentar encontrar uma função que forneça o valor de convergência, porque até agora a gente só tem simplesmente uma igualdade, quer dizer que π elevado a 2k é igual a uma série, tá certo? Então, para isso, a gente vai definir uma função, que é a função π, que ela é definida dos naturais nos reais, e vai ser o π de k, que vai ser definida como a série 1 sobre n elevado a 2k. Então, pela proposição 1, e esse k é um natural no nulo, esse 2k é sempre maior do que 1, tá certo? Então, essa série sempre converge, a gente pode definir essa função. Tá certo? Então, ela está bem definida. Então, a partir da igualdade anterior, o que é que a gente pode fazer? Simplesmente arrumar aqui algumas coisas e substituir os valores de π, conforme a gente definiu. Porque se vocês observarem aqui aparece a π e aqui aparece um candidato a π. Então, a gente tem essas coisas. Tá certo? Então, a gente só manipulando aqui algumas coisas, a gente vai obter essa igualdade aqui, que é π elevado a 2k igual a toda essa coisa aqui, que é a igualdade anterior, simplesmente substituindo as séries onde aparece a π série com P igual a 2k, ou algo semelhante, substituindo pela π, tá certo? E a partir daqui é simplesmente a gente manipular para isolar essa π de k, que é o valor que a gente quer encontrar. Então, é só a gente, isolando aqui tudo, a gente obtém o quê? Essa expressão que fornece o valor da π de k, que é igual à função, que é a série que a gente definiu, do 1 sobre n elevado a 2k, tá certo? Que é definida por toda essa função. Essa função definida assim, ela gera um problema que cada valor, ela depende de todos os valores anteriores, tá certo? Mas dá para encontrar. Só para a gente aplicar e já finalizando, a gente vai calcular aqui a π de 2, que é o quê?
é encontrar para onde converge a série 1 sobre n à quarta. Quando a gente substituir aqueles valores, a gente vai obter isso daqui, π de 2 menos i, que vai depender de π de 2 menos i. Só que esse i ele vai variar simplesmente no 1. Então, fazendo essas contas aqui, o π de 1 a gente conhece, que é o problema original, e a gente sabe que ele vale π ao quadrado sobre 6. Então, resolvendo essas contas aqui, a gente obtém o seguinte resultado, π à quarta sobre 90. E assim a gente pode ir encontrando os outros valores, π de 3, π de 4, π de 5, π de 6, e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, a apresentação é essa. Tem algumas... para quem tem interesse em outras provas do problema da Basileia, vocês podem procurar esse artigo aqui, que ele apresenta outras provas. Ele apresenta o problema a solução original, a solução de Fourier, e também tem outras soluções utilizando integrais duplas, tá certo? Então, acabei. Vou parar aqui a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Sim, Paulo. É uma pergunta, é uma observação, né? Sim. Você resumiu em uma palestra, né? Uma teoria interessante da série de Fourier, né? Que tem muitas aplicações, né? Sim. De fato, esse problema da Basileia, né? É um problema que requer muitas contas a la Ramanujan, né? Nos parece uma série um pouco louca, né? Veja, trabalhar com infinito, né? Com séries infinitas, ele acarreta uma série de problemas, né? Muitas vezes, inclusive, existem registros de muitos matemáticos famosos que evitaram o infinito, né? Por quê? Porque os resultados que ele traz, ele contradiz a razão humana, né? Por exemplo, aquela série, não sei se vocês têm conhecimento, as séries malucas de Ramanujan, né? Muito complicada, só ele conseguia entender, né? Por exemplo, se você pega aquela série, menos 1, a suma, né? Menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. Essa série, ele diverge. Por que diverge, né? Porque o limite converge para mínimo 2 limites diferentes, né? Ou é 0 ou é 1, depende de como se agrupa, né? Mas se você não faz assim e faz algumas manipulações, você pode chegar a mostrar, por exemplo, que a soma de todos os números naturais é um número negativo. Seja, quando você começa com alguma coisa errada, por exemplo, assumir que essa série converge para... Né? A partir daí, dependendo da qualificação do autor, ele pode manipular e chegar a um resultado que totalmente deixa maluco a qualquer pessoa que estuda a série, né? Então, é muito delicado e é interessante, né? Por exemplo, eu cheguei a esse resultado que você chegou de 1 sobre n, a série a P série ou série de Dirichlet, né? 1 sobre n4, né? Sim. Usando a identidade de Parseval também sai interessante, né? Que seria π4 sobre 90. Resultado interessante. Mas parabéns, você fez um bom trabalho, Aline. Obviamente, tem muito caminho pela frente, mas para uma iniciação científica está muito bem. Só parabenizar você. Isso. Como o senhor falou, tem muita coisa interessante, e quando o que chama mais atenção quando você começa a ver as primeiras coisas de série de Fourier são essas identidades. Eu comecei vendo um curso básico da Unicamp com o professor Claudio Possani, e ele começa a mostrar algumas identidadezinhas e você fica surpreso porque é logo no início da teoria. Então, o poder de encontrar... Não é Claudio Possani? Isso, Claudio Possani. Acho que é da Unicamp. Então, eu acho ele é do IME, da USP? Isso, IME, USP, isso, exatamente. Eu conheço ele porque eu estudei lá, né? Aí eu vi várias vezes ele. Olha aí. Ele geralmente dá aula para a Politécnica. Isso. Uhum. Então, eu simplesmente, eu acho esse tipo de série muito agradável, assim, por causa dessas identidades. Chama bastante atenção, traz essa beleza, né?